Você já se perguntou por que algumas pessoas rezam a vida inteira e ainda assim continuam vazias, ansiosas, presas aos mesmos pecados? Como se a oração nunca tocasse o fundo da alma. Santa Catarina revela que o problema quase nunca é rezar pouco, mas rezar sem subir, rezar sem crescer, rezar sempre no mesmo degrau, como quem fica parado no primeiro lance da escada e depois diz que a escada não funciona. E aqui está a promessa deste vídeo, de forma clara nos primeiros instantes. Existem 5 níveis de oração, e o nível 2 é tão ignorado que a maioria dos cristãos nem percebe que ele existe. Por isso reza anos no nível 1, vive crises, pede socorro, recebe alívio, e depois volta ao mesmo vazio, como se a vida espiritual fosse um círculo sem saída. E Santa Catarina explica que o nível 2 não é para místicos raros, nem para pessoas com tempo livre, nem para quem tem uma vida perfeita. O nível 2 é para quem decide parar de rezar só quando precisa e começar a rezar para amar, para se converter, para se entregar de verdade. O nível 2 começa quando a oração deixa de ser só pedido e vira relação, quando você para de falar apenas de problemas e começa a falar de Deus, quando você para de pedir só coisas e começa a pedir transformação. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina ensinava que a oração é como uma escada, mas não uma escada para o céu no sentido de subir por esforço humano, e sim uma escada de purificação do coração, onde cada degrau te tira um pouco da escravidão de si mesmo e te coloca um pouco mais na liberdade de Deus. E por que 97% dos cristãos nunca alcançam o nível 2? Porque o nível 2 exige uma coisa que o ego detesta: sinceridade com Deus e constância com Deus. O nível 1 é o mais comum, porque é o mais natural, a oração de necessidade. A pessoa reza quando está com medo, quando está com dor, quando está com problema, quando quer uma solução, quando sente que está perdendo o controle, e Deus ouve, porque Deus é Pai e não despreza o filho que chora. Mas Santa Catarina diz que muitos param aqui, porque quando a dor passa, a oração some. E se a oração só existe para resolver crises, ela nunca vira vida, ela vira muleta, e uma muleta ajuda a andar, mas não ensina a correr. O nível 1 é aquele tipo de oração que começa com Senhor, me ajuda, mas não continua com Senhor, me muda. E aqui a alma precisa ser honesta, porque é fácil pedir livramento e difícil pedir santidade. É fácil pedir que Deus tire o problema, é difícil pedir que Deus tire o orgulho que cria novos problemas. É fácil pedir porta aberta e difícil pedir que Deus feche a porta do pecado. Santa Catarina revela que o nível 2 começa exatamente aí, quando você percebe que Deus não é só um socorro, Ele é um Senhor. E quando Ele é Senhor, você não o procura apenas quando algo falta. Você o procura porque sem Ele tudo fica sem sentido. Então o nível 2 é a oração de conversão e entrega. E essa palavra, entrega, não é um enfeite, é uma virada real do coração. É quando você começa a rezar mesmo sem sentir, mesmo sem ver resultado imediato, mesmo quando está tudo bem só para estar com Deus e se alinhar com a vontade de Deus. É quando você para de usar a oração como telefone de emergência e começa a usar a oração como respiração da alma. E por que quase ninguém chega? Porque esse nível exige silêncio interior, exige renúncia de pecados pequenos, exige parar de negociar com Deus. E é aqui que muitos desistem, porque preferem uma fé que ajuda a vida, mas não muda a vida. Santa Catarina diz que essa é a linha que separa o cristão religioso do cristão transformado. E agora, para você não ficar só com um conceito, Santa Catarina te fazendo olhar para o dia a dia. Ela pergunta: quando você reza, você só apresenta a lista do que quer? Ou você também apresenta o que precisa ser curado?
Quando você reza, você só pede que Deus mexa no mundo? Ou você também pede que Deus mexa em você? Quando você reza, você só quer uma resposta rápida? Ou você também quer uma verdade que te endireita? Porque a verdade endireita, mas também dói. E o nível 2 começa quando você prefere uma dor que cura do que um alívio que engana. Santa Catarina explica os 5 níveis como um espelho simples. O primeiro nível é a oração de necessidade: Senhor, me socorre. É válida, é humana, é muitas vezes o início da fé. Mas se você mora aqui, você vive em ciclos: crise, oração, alívio, esquecimento, crise de novo. O segundo nível é a oração de conversão: Senhor, me purifica. Aqui a pessoa não reza só para mudar situações, ela reza para mudar a si mesma. Ela começa a examinar a consciência. Ela começa a confessar com verdade. Ela começa a pedir força para cortar o que a derruba. Ela para de usar Deus como bombeiro e começa a deixar Deus ser cirurgião. E cirurgia dói, porque tira o que está podre, mas cura. E Santa Catarina faz uma observação que quase ninguém faz com coragem. Muitas pessoas estão cansadas da oração porque estão cansadas de fingir. Elas rezam, mas não querem mudar. Elas rezam, mas não querem cortar. Elas rezam, mas querem manter um pecado de estimação. Elas rezam, mas querem continuar no controle. E esse cansaço é o cansaço de quem não entra no nível 2. Porque o nível 2 é onde a alma para de fingir e começa a ser verdadeira. O terceiro nível é a oração de confiança e abandono: Senhor, eu confio. Aqui a pessoa já não reza apenas pedindo e chorando, ela reza aceitando a vontade de Deus mesmo quando não entende. Ela aprende a esperar. Ela aprende a sofrer sem murmurar. Ela aprende a dizer: seja feita a vossa vontade. Esse nível é raro porque exige maturidade, e a maioria quer um Deus que obedece. Poucos querem obedecer a Deus. O quarto nível é a oração de adoração e contemplação inicial: Senhor, Tu és. Aqui a pessoa reza menos com muitas palavras e mais com presença. Ela aprende a ficar diante de Deus. Ela aprende a amar o silêncio. Ela aprende a perder a pressa. O quinto nível é a oração de união, onde a vontade do coração vai sendo acalmada e unificada em Deus, e a vida toda começa a virar oração, não só o momento da oração. Santa Catarina revela que esse nível não é perfeccionismo, é transformação progressiva, é Deus tomando espaço. E agora ela te diz algo que alivia a alma: Deus não te cobra níveis como quem cobra notas. Deus te chama para crescer como pai que quer o filho vivo. E crescer é a única prova de que você está vivo. Mas você deve estar se perguntando a coisa certa: como eu sei em que nível eu estou? Santa Catarina te dá um sinal simples. No nível 1, sua oração depende do problema. No nível 2, sua oração depende da verdade. No nível 3, sua oração depende da confiança. No nível 4, sua oração depende da presença. No nível 5, sua oração depende do amor. E a pergunta que vai te segurar até o fim deste vídeo é esta: você quer continuar no nível 1 a vida inteira, ou você quer aprender a passar pelo nível 2, que é o primeiro degrau da transformação real? Porque Santa Catarina revela que quem rompe o nível 1 não apenas reza melhor, vive melhor, peça menos, ama mais, sofre com mais esperança, e morre em paz. E se você está pensando: mas eu não tenho tempo para isso, Santa Catarina responde com uma verdade direta: o nível 2 não começa com horas, começa com honestidade. O nível 2 não começa com grandes palavras, começa com um pequeno Senhor, eu quero mudar. O nível 2 não começa com sensações, começa com uma decisão. E a decisão cabe em 1 minuto. O que não cabe em 1 minuto é a mentira, porque a mentira precisa de justificativa. A verdade precisa só de um sim. E agora, para não deixar você perder a atenção, Santa Catarina te pergunta de um jeito que atinge o centro:
Qual é o pecado que você sempre pede que Deus tire, mas que você nunca corta? Qual é o hábito que você chama de pequeno, mas que está matando sua oração? Qual é o orgulho que você disfarça de personalidade forte? Porque o nível 2 começa quando você para de disfarçar. E quando você para de disfarçar, você começa a rezar em verdade. Você já percebeu como rezar mais não é repetir mais palavras, mas rezar mais fundo? Santa Catarina ensina que o nível 2 é a porta da profundidade. E é exatamente por isso que ele assusta. Ele assusta porque ele mexe na identidade. Ele mexe naquilo que você esconde até de você. E para te fazer entender sem peso, Santa Catarina conta a história interior que acontece em quase toda a alma. A pessoa começa a rezar no nível 1 porque alguma dor chega. A dor pode ser um problema de família, uma humilhação, uma perda, um medo, uma angústia, um pecado que saiu do controle. A pessoa chora, pede socorro, promete mudanças, e Deus ajuda, muitas vezes ajuda mesmo. A pessoa se levanta, respira, segue. E aí vem o primeiro engano. Ela acha que o objetivo da oração era só sair da dor. Ela acha que a oração funcionou porque a crise passou. E ela não percebe que Deus estava usando a crise como chamado, não só como problema. Deus estava batendo na porta da conversão. E quando a pessoa volta para o mesmo de sempre, ela começa a sentir um vazio estranho. Ela reza, mas não sente. Ela reza, mas se distrai. Ela reza, mas não tem paz. E ela conclui, eu sou fraca. Ou ela conclui, a oração não funciona. Santa Catarina diz, não. Isso é o chamado para o nível 2. Isso é Deus dizendo, pare de usar minha presença só para consertar sua vida exterior. Deixe minha presença curar sua vida interior. E agora vem um ponto que muda tudo. O nível 2 não é a oração que te faz sentir melhor. O nível 2 é a oração que te faz ser melhor. E isso é mais lento, mais profundo, mais verdadeiro. E é por isso que quase ninguém aguenta. Porque muitos querem uma oração que muda o humor, poucos querem uma oração que muda o coração. E quem não quer que o coração mude sempre volta para o nível 1. Porque o nível 1 não exige mudança, exige desespero. E o desespero faz todo mundo rezar, mas o amor faz poucos perseverarem. Santa Catarina explica que o nível 2 é uma escolha de amor. É você dizer, Deus, eu quero te buscar mesmo sem dor, porque eu não quero te amar só quando eu preciso de algo. Eu quero te amar porque tu és Deus. E esse porque tu és Deus é uma revolução silenciosa. E como você sobe do nível 1 para o nível 2 na prática? Santa Catarina te dá 4 passos simples, mas ela faz um aviso. Simples não quer dizer fácil. Simples quer dizer claro. O primeiro passo é um exame de consciência pequeno, de 2 minutos, antes de rezar. Você pergunta, o que em mim precisa mudar hoje? E você não responde com teoria. Você responde com verdade. Você reconhece um orgulho, uma impaciência, uma falta de perdão. Um olhar impuro, uma maledicência, um vício de reclamar, uma preguiça espiritual, uma vaidade. O segundo passo é a confissão sincera, não apenas dos pecados grandes, mas dos pecados repetidos que você normaliza. Porque o que se repete vira corrente. O terceiro passo é um pedido que quase ninguém faz, Senhor, me dá a graça de ser fiel mesmo se eu não receber como eu quero. Esse pedido arranca a oração da barganha e coloca a oração na confiança. O quarto passo é um horário fixo, mesmo curto. Pode ser 10 minutos, pode ser 5, pode ser 1, mas tem que ser fixo. Porque o nível 2 é constância. E o inimigo da constância é o depois. E Santa Catarina revela um segredo de combate espiritual. O depois é uma armadilha do inimigo para te manter no nível 1 para sempre. Porque quem só reza, quando dá, vai rezar só quando a dor obriga. E quem só reza quando a dor obriga não cresce, apenas sobrevive. Agora, você pode estar se perguntando, mas onde entram os outros níveis?
Santa Catarina diz que eles entram como consequência natural. Quando você se converte, você aprende a confiar. Quando você aprende a confiar, você aprende a permanecer. Quando você aprende a permanecer, você aprende a adorar. Quando você aprende a adorar, você começa a viver em união. É uma escada, mas a porta é o nível 2. E aqui está um sinal muito claro de que você está preso no nível 1. Você só reza bem quando está emocionado. Você só reza bem quando está aflito. Você só reza bem quando está com medo. E quando a emoção passa, você some. Santa Catarina diz que o nível 2 começa quando você aprende a rezar no dia normal, no dia sem drama, no dia com rotina, no dia em que não aconteceu nada extraordinário. Porque esse é o dia em que a oração vira amor real. E agora eu quero manter sua retenção com uma pergunta muito direta, porque ela é o que quase ninguém tem coragem de responder. Se Deus nunca mais te desse nada do que você pede, você ainda rezaria? Se a oração nunca mais te desse sensação, você ainda ficaria? Se ninguém nunca mais visse seu esforço, você ainda seria fiel? Porque o nível 2 é onde essas perguntas param de ser teoria e viram vida. E Santa Catarina vai mais fundo. Ela diz que o nível 2 não é só uma fase, ele é o batismo da oração, no sentido de que a oração morre para a vaidade e nasce para a verdade. E a verdade é o território de Deus. E agora, antes de você seguir, eu te peço uma coisa simples, porque isso já é um ato de verdade. Comente apenas estou no 1 ou estou no 2. Não para se expor, mas para assumir seu ponto de partida diante de Deus. E quando você assume, você já deu um passo. E um passo sustentado vira caminho. Você já reparou como o maior inimigo da oração profunda não é um grande ataque, mas um pequeno roubo de atenção? Santa Catarina revela que muita gente não cai em pecados escandalosos, mas cai em distrações pequenas, em cansaços mal administrados, em conversas vazias, em uma pressa que nunca termina e quando percebe perdeu a vida interior. E aqui está um ponto que poucos falam. O nível 2 é a oração que aprende a lutar pelo silêncio. E lutar pelo silêncio não é sentar e não pensar em nada. Lutar pelo silêncio é defender um espaço para Deus em um mundo que quer te engolir. É fechar uma porta por dentro, mesmo que o mundo bata por fora. É dizer não para a distração. E esse não é uma forma de amor. E o amor, quando é verdadeiro, sempre tem renúncia. Santa Catarina diz que muita gente quer o nível 3 sem passar pelo nível 2. Ela quer confiança sem conversão. Ela quer paz sem arrependimento. Ela quer consolação sem corte. E isso não acontece. Porque a paz que vem de Deus não é maquiagem. A paz que vem de Deus é uma ordem interior. E ordem interior nasce da verdade. E verdade nasce do nível 2. Agora, para você entender os níveis 3, 4 e 5 sem deixar o tema virar abstrato, Santa Catarina te mostra como eles aparecem no cotidiano. O nível 3. A oração de confiança começa quando você aprende a dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. E essa frase só nasce em quem já passou pela conversão, porque quem não se converte sempre culpa Deus. Quem não se converte sempre negocia com Deus. Quem não se converte sempre quer provar que está certo. Mas quem se converte aprende a se humilhar. E quem se humilha aprende a confiar. Então o nível 3 é quando a oração para de ser um argumento e vira um abandono. E aqui Santa Catarina diz uma verdade que acalma a alma. Confiar não é sentir segurança. Confiar é escolher Deus mesmo sem segurança. Confiar é continuar rezando mesmo sem resposta. Confiar é continuar amando mesmo sem retorno. Confiar é continuar fiel mesmo sem aplauso. E o nível 3 é onde muitos caem, porque eles querem uma vida com Deus sem cruz. Mas não existe amor sem cruz. E não existe cruz sem um sim interior. E esse sim nasce no nível 2. O nível 4, a oração de adoração e contemplação inicial.
Começa quando você para de encher a oração de você e começa a encher a oração de Deus. Você já notou como no nível 1 a oração quase sempre é eu. E no nível 2 ela começa a ser muda-me. E no nível 3 ela começa a ser confio. E no nível 4 ela começa a ser tu és. Santa Catarina diz que adoração é isso, é dizer tu és com o coração. É reconhecer Deus como Deus. É ficar diante de Deus sem pressa, sem necessidade de palavras, sem necessidade de controle. E por que isso é tão raro? Porque a maioria não suporta ficar diante de Deus sem fazer nada. A maioria confunde fazer com amar, mas o amor, muitas vezes, é permanecer. E permanecer é contemplação inicial. E não é um estado mágico. É uma fidelidade que se aprofunda. O nível 5, a oração de união, começa quando a vida toda vai virando oração. E Santa Catarina não deixa isso virar mistério nebuloso. Ela diz, união não é você sentir coisas. União é você ter um coração mais simples, mais obediente, mais caridoso, mais firme, mais limpo. União é você perceber que sua reação mudou. União é você perceber que sua língua mudou. União é você perceber que seus olhos mudaram. União é você perceber que você já não precisa se defender tanto, porque Deus está te defendendo por dentro com a paz. Agora, para manter você preso na verdade do título, Santa Catarina volta ao nível 2 e diz, o nível 2 é o primeiro ponto sem volta. É quando você para de usar Deus e começa a ser de Deus. E aqui está um sinal que pode doer, mas salva. Se sua oração não te faz mais humilde, algo está errado. Se sua oração não te faz mais paciente, algo está errado. Se sua oração não te faz amar mais, algo está errado. Porque a oração verdadeira move o coração. Ela pode não mudar o mundo na hora, mas ela muda você. E quando você muda, o mundo ao redor muda de um jeito que ninguém explica. Agora, eu preciso colocar a segunda chamada do jeito certo, porque este é um tema que você precisa ouvir mais de uma vez para ele entrar no fundo da alma. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. E agora eu quero uma segunda interação, porque isso também ajuda sua alma a sair do automático. Qual é a maior distração que te rouba a oração hoje? Escreva uma palavra só nos comentários, como pressa, celular, cansaço, ansiedade, preguiça, pecado. Quando você nomeia o inimigo, você já começa a vencê-lo. E agora vamos para o centro prático, porque Santa Catarina não quer que você saia daqui com um texto bonito, ela quer que você saia com um caminho vivo. Ela te ensina a subida em 5 atitudes, uma para cada nível, como se cada nível tivesse uma porta. A porta do nível 1 é a humildade do necessitado. A porta do nível 2 é a verdade do arrependido. A porta do nível 3 é a confiança do filho. A porta do nível 4 é o silêncio do adorador. A porta do nível 5 é a caridade do unificado. E agora eu te pergunto algo que vai manter sua atenção até o fim. Qual porta você vai abrir hoje à noite? Porque Santa Catarina diz que não existe crescimento sem um hoje. E o hoje é onde Deus te encontra. Você já percebeu como a vida espiritual desmorona quando a pessoa quer pular degraus? Santa Catarina revela que o erro mais comum é querer o nível 4 sem pagar o preço do nível 2. A pessoa quer contemplação, mas não quer confissão. A pessoa quer silêncio profundo, mas não quer cortar o pecado. A pessoa quer paz, mas não quer perdoar. A pessoa quer união, mas não quer obediência. E isso não funciona, porque Deus é amor, e amor não se constrói em mentira. Então Santa Catarina faz você voltar ao essencial com uma simplicidade quase desconcertante.
Se você quer subir, comece cortando uma coisa. Comece deixando um pecado. Comece pedindo perdão. Comece fazendo um pequeno horário fixo. Comece mantendo uma palavra de Deus no dia. Comece atravessando a secura. Porque a secura é um teste. E aqui está um segredo que muda a mente. A secura muitas vezes é o começo do nível 2. Porque no nível 1 você reza pelo que você quer. No nível 2 você reza pelo que Deus quer. E o que Deus quer primeiro é a sua conversão. E conversão não é confortável para o ego. Por isso muitas pessoas sentem menos vontade de rezar quando começam a mudar. E elas interpretam isso como Deus se afastou. Santa Catarina diz, não. Muitas vezes é o ego que está morrendo. E o ego morrendo faz barulho. E esse barulho parece a ausência de Deus. Mas é Deus purificando. E agora eu quero te dar um quadro muito claro de como cada nível se manifesta na semana, na rotina, no seu jeito de viver, para que você se reconheça sem autoengano. No nível 1, você ora quando aperta. Você promete quando chora. Você volta quando precisa. Você some quando melhora. No nível 2, você começa a ter uma disciplina simples. Você ora mesmo no dia normal. Você confessa quando cai. Você pede força para cortar. Você começa a evitar ocasiões de pecado. Você começa a tratar Deus como Senhor. No nível 3, você começa a aceitar contrariedades sem desespero. Você sofre, mas não rompe com Deus. Você não entende, mas continua. Você aprende a esperar. Você aprende a dizer, seja feita a vossa vontade. No nível 4, você começa a desejar silêncio. Você sente necessidade de estar com Deus sem pedir nada. Você começa a adorar mais do que falar. Você começa a agradecer mais do que reclamar. No nível 5, você começa a ver a vida como missão. Você começa a servir com alegria. Você começa a amar sem precisar ser visto. Você começa a carregar a cruz com paz. Você começa a ter um coração mais unido, menos dividido, menos espalhado. E agora vem a pergunta que segura a sua alma. Em qual desses sinais você se encontra com mais verdade hoje? E para você não fugir, Santa Catarina te ensina um método de 3 perguntas, simples e fortes, para diagnosticar o seu nível sem engano. A primeira pergunta é: minha oração muda meu comportamento ou só muda meu humor? A segunda pergunta é: eu busco Deus quando tudo está bem ou só quando tudo está ruim? A terceira pergunta é: eu estou disposto a cortar um pecado por amor a Deus? Se você responde não para a terceira pergunta, você ainda está preso no nível 1, mesmo que reze muito. Se você responde sim, com sinceridade, você está pisando no nível 2, mesmo que reze pouco. E isso muda tudo. Porque Deus não mede sua oração pela quantidade, Ele mede pelo coração. Agora, Santa Catarina faz um alerta muito necessário. Porque muita gente se culpa de forma errada e isso destrói a perseverança. Ela diz: não confunda fraqueza com falta de amor. Às vezes você cai por fraqueza, mas se levanta com amor. Isso é nível 2. Às vezes você não cai, mas está orgulhoso e se acha melhor. Isso é um risco. Então o critério não é errar ou não errar. O critério é voltar ou não voltar. O nível 2 é o nível de quem volta, de quem confessa, de quem pede perdão, de quem recomeça sem teatro, de quem para de justificar, de quem para de culpar os outros, de quem para de dizer eu sou assim mesmo. Santa Catarina diz que eu sou assim mesmo, é uma frase que o inimigo adora, porque ela fecha a porta da graça. A graça precisa de uma porta aberta, e a porta aberta é a humildade. E agora eu quero manter sua atenção com uma cena que Santa Catarina descreve como se fosse uma luz sobre o coração. Ela diz que muitas almas ficam décadas no nível 1 porque elas não querem perder uma coisa, o direito de reclamar. Elas rezam, mas não querem parar de murmurar. Elas rezam, mas não querem parar de comparar.
Elas rezam, mas não querem parar de falar mal. Elas rezam, mas não querem perdoar. E esses hábitos pequenos são como areia que entope a fonte. Então Santa Catarina diz: se você quer subir, escolha um hábito para morrer. E escolha pequeno para ser real. Pare de responder com ironia. Pare de alimentar conversa vazia. Pare de voltar ao mesmo pecado de estimação. Pare de adiar a confissão. Pare de negociar com Deus. E aqui está a promessa. Quando você corta uma coisa por amor, Deus te dá uma paz que você não entende. E essa paz é o começo do nível 3. Porque só confia quem já viu Deus agir por dentro. E Deus começa a agir por dentro quando você entra no nível 2. Você já percebeu como todo este caminho parece alto, mas na verdade começa com coisas pequenas e fiéis? Santa Catarina revela que o nível 2 pode começar hoje à noite com uma oração de 2 minutos, mas com verdade. E agora eu vou encerrar do jeito que você pediu no agente, sem planos longos, sem cronogramas de dias, com conselhos curtos e memoráveis, uma oração breve e exemplos de santos. Para que isso seja fácil de narrar e fácil de viver. Primeiro conselho: não reze só quando precisa. Reze também quando está tudo bem, porque isso ensina seu coração a amar Deus pelo que Ele é, não só pelo que Ele dá. Segundo conselho: entre no nível 2 com um ato simples de verdade. Faça um exame de consciência curto e diga a Deus uma coisa que precisa mudar, sem justificativa. Terceiro conselho: confesse com sinceridade e pare de tratar pecados repetidos como pequenos, porque o que se repete vira corrente, e Deus quer te libertar. Quarto conselho: fixe um horário pequeno e fiel para rezar, mesmo que seja 1 minuto, porque a fidelidade abre portas que a intensidade não abre. Quinto conselho: quando vier a secura e a distração, não fuja. Permaneça. Diga apenas: Senhor, eu estou aqui. Porque permanecer é amor. Agora reze comigo bem breve, mas bem de verdade. Senhor Jesus, eu não quero ficar no primeiro degrau a vida inteira. Converte o meu coração, purifica a minha intenção, e me ensina a rezar com verdade. Dá-me constância, dá-me humildade. E faz de mim uma alma que te busca pelo que tu és, não só pelo que tu podes dar. Amém. Lembre-se de 2 exemplos simples para levar para a vida: São José, que foi fiel no silêncio sem aplauso, e Santa Teresinha, que subiu na oração fazendo pequenas coisas com grande amor. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.